Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode substituir o leite animal nas suas receitas sem glúten. E ainda vou te falar sobre as possibilidades de substituição e o que cada uma altera nas receitas. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu sou Gabriela e aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Antes de você fazer qualquer substituição, você precisa entender o que aquele ingrediente que você vai substituir agrega para as receitas. Então aqui você precisa entender o que o leite animal traz para as nossas receitas de pães e de bolos sem glúten antes de substituí-lo. Somente assim você vai conseguir substituí-lo corretamente, agregando todas as características que serão retiradas quando você troca o leite animal por algum outro tipo de ingrediente. Bom, o leite animal ele é composto por muita água, tem gordura, tem proteínas e a gente precisa igualar essas características nas nossas receitas quando a gente retira esse ingrediente. Temos que observar também quais são as funções dele nas nossas receitas. Então, o leite animal ele agrega maciez, umidade, ele une os demais ingredientes, né? Ele ajuda ali a hidratar a nossa massa. Ele ajuda também no crescimento através da evaporação, né? Da água que tem dentro dessa composição de leite. Então, o leite animal traz todas essas características para a nossa massa, principalmente de umidade. Quando a gente vai substituí-lo por outro ingrediente, nós precisamos colocar um ingrediente que também traga essas características, senão a nossa massa vai ficar com uma diferença muito grande no resultado final. E quais são as possibilidades de substituição para o leite animal que nós temos? Nós temos os leites vegetais, aqui eu tenho leite de amêndoas, para exemplificar para você. Então, isso aqui é uma bebida vegetal de amêndoas. Você pode utilizar bebida vegetal de coco, de castanha de caju, de castanha do Pará, de macadâmia, né? Você pode usar a bebida vegetal que você preferir. O que você tem que observar? O teor de gorduras, principalmente nesse leite. Por quê? Porque se eu coloco um leite de coco, por exemplo, que ele tem um teor de gorduras elevado, você tem que ter a ciência de que a massa vai ficar mais úmida, vai ficar mais macia, porque eu tenho mais gordura incorporada. Se eu troco, por exemplo, por um leite de arroz que não tem gordura na sua composição, eu tenho, então, como resultado final, uma massa um pouco mais ressecada. Então, quando você vai fazer a substituição do leite animal por leites vegetais, você precisa observar principalmente esse teor de gorduras presente. Temos também a opção de substituirmos por água, por sucos de frutas, por chá, por café, né? O café coado sem açúcar a gente pode usar principalmente nos bolos de chocolate, porque o café acentua o sabor de chocolate na massa, então ele é uma ótima opção. E quando a gente vai usar a água ou o suco de fruta, a gente também pode substituir pelo leite vegetal, pelo leite animal, né? Pode fazer a troca de um pelo outro sem problema, sempre tendo consciência de que qualquer alteração vai alterar também o resultado final da sua massa. E quais são então essas alterações? Bom, como eu disse, o leite animal, alguns leites vegetais, eles são ricos em gorduras. Isso traz para a nossa massa mais maciez, mais umidade, mantém essa massa com essas características por mais tempo. E quando a gente troca o leite vegetal ou o leite animal por uma água ou um suco de fruta, um chá, um café, o que a gente está retirando dessa massa? Gorduras e proteínas. Então, a nossa massa não vai ficar tão úmida, não vai ficar tão macia quanto a massa feita com leite, por conta dessa retirada de gordura e de proteínas. Então, toda vez que você for substituir o leite animal por água ou suco de fruta, chás ou cafés, você tem que ter essa noção de que a massa vai ficar levemente mais seca quando você troca isso, tá? Por conta dessa retirada de proteínas e gorduras que a gente faz com a retirada do leite, tá bom? Mas as alterações são bem leves, tá? Se você pode testar em casa para ver se você se agrada ou não do resultado. Eu não tenho problema com a troca do leite pela água. Eu acho que fica um resultado incrível da mesma maneira, tá? Mas saiba que tem uma diferença sim no resultado final. Além disso, quando a gente usa o leite animal ou os leites vegetais, né? A gente está agregando ali valores nutricionais também para nossa receita. Então, é importante você ter isso em mente também. Quando você troca o leite pela água, você retira ali vitamina, mineral, né, da sua massa. Então, só essa importância também de valor nutricional que os leites vegetais e o leite animal agregam para nossa massa. O leite animal ou os líquidos, né, como estamos tratando aqui, são muito importantes para as nossas receitas. Ele é o segundo ingrediente mais importante depois do mix, né? Porque, claro, a gente precisa ter um mix equilibrado para poder obter um pão, um bolo fofinho, macio e estruturado. Mas nós precisamos hidratar esse mix. Então, a gente precisa do líquido
para que nós tenhamos realmente essas características no nosso resultado final. E no vídeo de amanhã eu vou te falar um pouquinho sobre como você pode substituir as farinhas nas suas receitas de pães e de bolos sem glúten. E também algumas coisas que você precisa considerar na hora de fazer essas substituições. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal, então inscreva-se agora, ative o sininho de notificações que está abaixo aqui do vídeo para você garantir que amanhã você vai receber a notificação desse vídeo e também para você se juntar a essa nossa família. Se inscreveu? Então vamos lá. Quando nós tratamos de líquidos, de leite vegetal, de leite animal, nós estamos tratando basicamente de um ingrediente muito importante para as nossas receitas. Então, quando esse ingrediente está em excesso, ele vai interferir no resultado final. De que maneira? Nós podemos ter um pão ou um bolo que solam. Por quê? Porque se eu tenho muito líquido, eu tenho prejuízos na estrutura dessa massa. Então, meu bolo e meu pão podem solar, eles podem não assar completamente, ficarem com o miolo cru, porque eu tenho excesso de líquidos dentro dessa massa, Eu posso ter um pão, um bolo que cresce bonito, quando eu retiro do forno, ele baixa no centro, justamente porque o miolo do pão, o centro do bolo não estão bem assados, então ali eu tenho líquido solto e não tenho estrutura, o meu bolo e o meu pão baixam no meio. Então é muito importante você prestar atenção ao ponto da massa. Nós temos que deixar a massa mais cremosa, menos consistente do que as massas feitas com farinha de trigo. Mas cuidado com essa consistência, você não pode deixar muito líquida, porque senão você vai ter prejuízo na sua estrutura. Ah, mas aí você vai colocar menos líquido, Só que aí cuidado também, porque se você coloca líquidos insuficientes, as minhas farinhas terão prejuízos na sua hidratação. E o que isso provoca? Provoca um resultado final que não cresce tão bem, porque eu tenho prejuízos na fermentação pela ausência de líquidos. Eu tenho também um pão, um bolo que ficam secos, que ficam duros muito mais rápido do que um bolo ou um pão bem hidratados. Então eu tenho prejuízos no resultado final. Eu tenho um bolo, um pão que fica farelento também, por causa dessa ausência ou insuficiência de líquidos. Então preste atenção ao ponto da massa, tá? É muito importante que você saiba que cada tipo de massa, cada tipo de farinha, dependendo da quantidade que você use, o ponto vai ser diferente, tá? Não tem como eu te falar, olha, esse ponto aqui que você tem que observar em todas as suas receitas, porque não é assim que funciona. Depende da receita, do mix, da quantidade de farinhas, do balanço que você fez de farinhas nessa massa, Então é muito importante que você pratique em casa, teste, conheça os ingredientes, conheça as farinhas, para você saber exatamente ali qual é a proporção que cada receita que você faz requer de líquidos, para você não ter nem excesso e nem falta de líquidos na sua receita. Saber substituir o leite animal é muito importante, principalmente para quem possui restrições a ele, tanto intolerância à lactose quanto alergia à proteína do leite de vaca. Então, para essas pessoas que possuem restrições, que é o meu caso, eu tenho intolerância à lactose também, nós precisamos substituir o leite animal. Então, aqui você conheceu quais são as opções de substituição e também que é uma substituição fácil de fazer, relativamente fácil, Porque a gente tem alterações aí na receita, mas são alterações bem leves, que não vai fazer o meu bolo desandar porque eu troquei o leite pelo suco de laranja, por exemplo. E amanhã eu vou te explicar como você pode substituir as farinhas nas suas receitas sem glúten. Se inscreva no canal agora. Eu sou Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. Já aproveita para me seguir lá no Instagram e receber mais conteúdos como esse. Um beijo!